Deus para louvar e bendizer o nome dele e para aprender da sua palavra. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite mais uma vez. Como é que foi a semana de vocês? A minha semana foi abençoada. Espero que vocês tenham tido também uma boa semana. Mas mesmo se não tiver uma semana difícil, o importante é entender que Deus está conosco. Essa música fala Deus proverá. E a Bíblia ensina que Deus ele é conhecido por diversos nomes. Um dos nomes de Deus é Jeová Jireh. Deus proverá. E a Bíblia é muito linda, né, a língua hebraica, porque ela traz muitos significados e traz um aprendizado muito grande na medida em que a gente vai estudando a palavra de Deus. E a gente tem um nome de Deus para quase qualquer tipo de situação e dificuldade e problema que a gente esteja enfrentando. Se você está com um problema na justiça, você está sendo injustiçado de alguma forma, um dos nomes de Deus é Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. Ele é o nosso juiz, ele cuida de nós, ele se preocupa com a nossa vida, ele se preocupa com o que a gente está passando, com o que a gente está enfrentando. Nesses meses de fevereiro e de março, na nossa igreja, na Hope, a gente está fazendo uma série chamada Esperança Renovada. E quem não precisa de esperança? Especialmente, né, depois de um período em que a gente experimentou pandemia, e como foi difícil essa fase. E a nossa igreja ela nasce logo depois da pandemia, com o nome de Hope, que significa esperança. E o título da mensagem de hoje é Nunca Perca a Esperança. A gente vai falar sobre isso nessa noite. No domingo passado, né, o Elias falou sobre vencendo o pecado. Se você não teve a oportunidade de estar assistindo na live, depois você pode assistir no YouTube. Foi uma mensagem abençoada, vencendo o pecado. E hoje a gente vai falar sobre, o tema é Nunca Perca a Esperança. E a gente vive numa sociedade imediatista. As pessoas querem resolver os seus problemas rápido. Estão passando por um problema, por uma dificuldade, e rapidamente querem que aquele problema seja solucionado, porque nós somos seres humanos. É natural que a gente queira tirar, a gente está ali com um cisco no olho, está com um calo doendo, a gente quer resolver aquele problema rápido. Mas a gente aprende com a palavra de Deus e com as pessoas que Deus usou e transformou na palavra de Deus, como Deus trabalha nas nossas vidas justamente com a paciência de saber esperar o tempo de Deus. Essa expressão, o tempo de Deus, parece algo às vezes tão aleatório, O que é isso, o tempo de Deus? Qual que é o tempo de Deus para mim? Qual que é o tempo de Deus fazer algo novo na minha vida? Quando é que Deus vai fazer aquilo que eu tanto espero? Quando é que Deus vai resolver o meu problema? Quando é que Deus vai curar minha enfermidade? Quando é que Deus vai me ajudar nessa situação específica? E a gente aprende que Deus tem o tempo dele, o tempo de fazer as coisas, e o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Porque o tempo de Deus é com uma perspectiva completamente diferente da nossa. A perspectiva de Deus é uma perspectiva eterna. E a gente, quando conhecemos a Jesus e começamos a caminhar ao lado de Jesus, a gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade e começar a pensar com a perspectiva de Deus. Claro que nós não somos Deus. Nós sofremos, passamos por tristeza, por dificuldade, por desafios, mas Deus quer que a gente comece a ter a mentalidade de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 12, nos versículos 1 e 2, sobre a importância de nós termos a nossa mente transformada. Significa que depois que a gente conhece a Jesus Cristo e começamos a andar com Ele, a gente não pode mais andar com a mentalidade antiga, com o pensamento antigo. A nossa mente vai sendo renovada e transformada. Mas essa renovação, essa transformação, vem de um caminhar com Deus.
A gente, na medida em que a gente vai andando com Jesus, a gente vai conhecendo mais de Jesus, aprendendo mais com Ele e vivendo uma vida que alegra Ele. Porque quanto mais perto dele nós estamos, mais a gente vai querer agradar a Deus e alegrar a Jesus. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente quer alegrar essa pessoa, a gente quer fazer essa pessoa feliz. Os nossos filhos, eu tenho 2 filhos, né? A gente disciplina como pais, mas nós amamos os nossos filhos e queremos o melhor para eles. E sempre que possível, nós queremos agradar os nossos familiares, as pessoas que nós amamos. Deus é assim também. Ele quer sempre nos agradar, Ele quer nos abençoar. Mas e da nossa parte, né? Será que a gente tem procurado fazer coisas que agradam a Deus? Procurado fazer coisas que estejam alinhadas com aquilo que Deus quer para as nossas vidas? E o primeiro ponto dessa mensagem de hoje é: Deus é a nossa esperança. E eu queria ler um versículo em Salmos, capítulo 34, versículo 19, que diz assim, né? O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O que esse versículo está dizendo é: você vai enfrentar a adversidade. E esse texto não está dizendo o pecador passa por muitas adversidades, o ladrão passa por muitas adversidades, né? Aquele cara que só faz coisa errada passa por muitas adversidades. Não, esse versículo está dizendo o justo passa por muitas adversidades. Nós somos justos por causa de Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, a Bíblia ensina que nós somos justificados. Antes de conhecer Jesus e aceitá-lo como Senhor das nossas vidas, a gente estava distante, separado de Deus. Mas quando conhecemos Jesus, nós somos justificados. Então nós somos justos em Deus por causa de Jesus. Se Deus fosse olhar para nós como nós, por conta do pecado que a gente peca, somos imperfeitos, Ele teria que virar as costas para nós, porque Deus não pode conviver com o pecado. Mas Deus convive conosco por causa de Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia fala que os nossos pecados são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Por causa disso, a gente tem livre acesso a Deus e a gente consegue ter um relacionamento com Deus. E hoje eu posso me comunicar com Deus a hora que eu quiser. Se eu quiser falar com Deus em qualquer momento, 24 horas por dia, Deus não está dormindo. Ele está acordado. A Bíblia fala que não dorme o guarda de Israel. Deus nunca dorme. Você tem livre acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. E nós estamos vivendo um tempo novo com Jesus, chamado a Nova Aliança. O que é isso, a Nova Aliança? Antes de Jesus vir ao mundo, a gente estava na Antiga Aliança. A Bíblia ensina lá no Antigo Testamento que as pessoas, para que tivessem os seus pecados perdoados, precisavam, sacrificar animais, precisavam fazer o que eles chamam de expiação pelos pecados, para que os pecados fossem perdoados. Em Jesus Cristo, na Nova Aliança, nós temos a certeza de que os nossos pecados são perdoados em Jesus Cristo. Mas é muito comum que, mesmo conhecendo que Jesus perdoa os nossos pecados, a gente dá, de repente, um belo dia, a gente peca, a gente erra, está vindo para a igreja e briga dentro do carro, grita com o filho, reclama, faz alguma coisa e já entra aqui: eu não sou digno. Eu não sou digno porque eu discuti com a minha esposa no carro, porque eu briguei com meu filho dentro do carro, não sou digno. E a gente já cria, por conta da religiosidade, da tradição, a gente já quer se distanciar de Deus e se acha indigno. Você não é digno por sua causa, você é digno por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus morreu na cruz por você. Você é digno de um relacionamento com Deus.
Você é merecedor, você acessou o trono da graça, o trono de Deus. Deus é a nossa esperança, né? Domingo passado, né? Elias falando sobre vencendo o pecado. Deus é a nossa esperança contra o pecado. Deus é a nossa esperança de que nós em Jesus Cristo podemos vencer o pecado. E às vezes a tua falta de esperança tem a ver com a sua situação. Você tem vivido uma vida que você acha que não está agradando a Deus, tem pecado, como todos nós pecamos, mas o diabo fica o dia inteiro falando nas nossas orelhas, tentando pegar qualquer oportunidade para nos acusar, para nos colocar para baixo, trazendo mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A especialidade do diabo, nosso inimigo, é mentir. Então, do momento em que você acorda até o último momento que você vai dormir, o diabo vai te acusar e vai tentar trazer mentiras no seu ouvido, dizendo: você não é digno de um relacionamento com Deus porque você pecou. Ele vai falar: você não é capaz. Você às vezes toma uma bronca do chefe no trabalho e já fala: poxa, olha só, eu não sou digno, não sou merecedor desse emprego. Você discute dentro de casa, discute no trabalho, passa por uma situação que você acabou pecando e você já se acha a pior pessoa do mundo. Você acha que esse pensamento veio de Deus, te fazer se sentir a pior pessoa do mundo, ou veio do nosso inimigo, que é o diabo? Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, eles correram e se esconderam, descobriram que estavam nus, pelados. E Deus, é muito bonito de ver como Deus, conhecendo o coração do homem e da mulher, ele chega para Adão e para Eva e pergunta: por que vocês estão se escondendo? E aí Eva respondeu: não, nós vimos que estávamos nus e nos escondemos. E Deus fez uma outra pergunta: mas quem falou para vocês que vocês estavam nus? Quem falou? O diabo. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, o acusador começou a trabalhar. Vocês estão nus, vocês não são dignos de estarem na presença de Deus. E desde então, dia após dia, ele tenta nos acusar. E ele tenta tirar a nossa esperança. Você nunca vai conseguir fazer isso. Você nunca vai alcançar esse trabalho. Você nunca vai entrar nessa faculdade. Você nunca vai conhecer uma pessoa. Você nunca vai ter um filho. Você nunca vai fazer isso. O dia inteiro tentando tirar a nossa esperança. Porque ele sabe que tentar tirar a esperança do ser humano é uma estratégia para te afastar de Deus. Porque você fica sem esperança no coração, você esquece que Deus é a sua esperança e começa a dar ouvidos às mentiras que ele tenta colocar no seu coração dia após dia. Esse Salmo 34:19 diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Você precisa acreditar no que esse texto está dizendo. Não basta simplesmente ler, mas você começa a declarar sobre a sua adversidade: o Senhor me livra de todas as adversidades. Não basta você conhecer a palavra de Deus, você precisa exercitar dia após dia, declarar e falar mesmo aquela palavra sobre o seu problema, sobre a sua adversidade, sobre aquilo que você está enfrentando. Não adianta você ficar guardando para você. A Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante do vosso Pai que estás nos céus. A Bíblia está dizendo que se bater uma ansiedade no seu coração, seja ela qual for, imediatamente você tem que levar essa ansiedade a Deus. Não fica carregando você a ansiedade, é Deus que está ao teu lado que vai carregar essa ansiedade e que vai resolver o seu problema.
Quantos problemas cada um de nós enfrenta que a gente olha e fala, como é que eu vou sair dessa situação? Eu não tenho a menor ideia como é que eu vou resolver esse problema. De que adianta você ficar alimentando essa impossibilidade do seu problema, ao invés de você levar essa situação para Deus? Deus, eu estou ansioso com essa reunião, eu estou ansioso com essa minha responsabilidade no trabalho, eu estou ansioso com essa prova que eu vou fazer na faculdade, estou ansioso com esse encontro que eu vou ter com essa pessoa. Deus, eu estou ansioso com essa situação. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Enquanto a gente fica carregando as situações, os problemas, querendo levar por conta própria, Deus não pode agir. O Espírito Santo de Deus, é muito lindo na Bíblia que Deus escolheu um pombo para simbolizar o Espírito Santo de Deus. E um pombo é um animal que tem uma das características da sensibilidade, né? Ele se assusta. Você tá, às vezes, tem pombo na cidade de São Paulo bastante, né? E às vezes você está andando numa praça, vai numa praça da Sé, né? Numa praça que tem muitos pombos, você está andando assim, se você andar rápido, o pombo já sai. E quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo ali, né? Quando João Batista fez o batismo de Jesus, apareceu aquele pombo simbolizando o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é muito educado. Ele não é um entrão, um educado que sai dando um chute na porta da sua vida e fala, vai fazer assim, vai fazer assado. Não. O Espírito Santo de Deus espera de nós atitudes. Ele não vai nos forçar a orar, ele não vai nos forçar a ler a Bíblia. Ele espera que a gente tenha a iniciativa de tomar passos na direção daquilo que ele quer fazer nas nossas vidas. E assim, no dia a dia, o Espírito Santo de Deus, ele quer atuar em cada uma das áreas da nossa vida, mas ele espera que a gente deposite a nossa confiança em Deus. Deus é a nossa esperança. Eu lembro a passagem da mulher samaritana. Ela era uma mulher que não tinha mais esperança. Jesus estava indo para o destino dele e passou pela terra de Samaria. Ao meio-dia, ele estava cansado, ele estava vindo de uma caminhada muito longa, e ele se senta ali na beira daquele poço, e ele encontra a mulher samaritana. A mulher samaritana, a Bíblia fala que ela já tinha tido 5 maridos, e estava agora num novo relacionamento. Naquela época, uma mulher que tinha se casado por diversas vezes, era muito mal vista pela sociedade, e ela provavelmente era o centro das atenções onde ela vivia. Era o centro de fofocas, né? Inclusive, toda hora, quem ela vai casar agora, né? Quem é o próximo? Provavelmente a mulher samaritana era uma mulher bonita, porque ela, mesmo com o estigma que existia com a mulher que já tinha se casado, ela casava novamente, casou 5 vezes, estava num 6º, né, relacionamento. E ela estava ali, né? Escolheu um horário ruim para retirar água, meio-dia, calorzão, foi lá retirar água. E quem ela se encontra? Com quem ela se encontra? Com Jesus. Uma mulher que precisava de esperança, encontrou o Senhor da esperança, aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus. Estava ali sentado no poço esperando por ela. Jesus sabia que naquele dia, naquele horário, ela estaria ali. E quando ela se aproximou de Jesus, Jesus pediu um pouco de água para ela, e ela primeiro se assustou, né? Quem é você, né? Para pedir água para mim? Você é judeu, eu sou samaritana, os nossos povos não se entendem, né? São inimigos. Por que você está pedindo água para mim? Ainda mais eu que sou mulher. E aí Jesus começa a falar a vida toda dela, e trazer revelações para ela. E contou Jesus que falou para ela que você está, né? Já casou 5 vezes e agora está num outro relacionamento. E aquela mulher precisava de esperança. Você vê que Jesus, diferentemente da perspectiva humana,
Não chegou lá crucificando a mulher, né? Acusando ela, tratando ela. Jesus, com todo amor, queria transformar a vida da mulher samaritana. E a partir daquele encontro, a vida dela foi transformada. Deus é a nossa esperança. Não adianta a gente depositar a nossa esperança em homens e mulheres, depositar a nossa esperança em políticos, depositar a nossa esperança em pessoas com muito dinheiro, depositar a nossa esperança em pessoas que a gente acha que vai resolver os nossos problemas. A primeira pessoa em quem nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. Imagine o que Deus pensa, né? Você está enfrentando um problema, você liga para todo mundo, mas você não se ajoelha, você não para orar. E eu falei se ajoelhar, mas você não precisa se ajoelhar para orar. Você pode orar no metrô, você pode orar dentro do ônibus, no carro, dentro do avião, embaixo da água, no submarino. Deus vai te ouvir. Não importa onde você esteja, Deus está sempre querendo te ouvir. E o que você acha que passa, né? Deus vê você, filho dele, filha, falando com todo mundo, tentando resolver o seu problema, e você não conversa com Deus sobre o seu problema. Você não se abre para Ele, você não abre o seu coração, você não derrama lágrimas aos pés de Deus, mas derrama lágrimas aos pés de outras pessoas. Deus é a nossa esperança, não o homem, não a mulher, não, nem qualquer pessoa. Deus é a nossa esperança. O segundo ponto dessa mensagem é: aprenda a esperar em Deus. Salmos 42:5 diz assim: por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia. O salmista está dizendo, fazendo uma série de perguntas, né? Uma conversa aqui retórica, perguntas retóricas, né? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Você pode chegar hoje, talvez na sua casa, hoje mesmo, talvez você tenha pensado: por que eu estou tão triste, eu não consigo sair dessa situação? Era exatamente isso que o salmista falou. Ele falou: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E ele deu a resposta: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Coloque a sua esperança em Deus. Aprenda a esperar em Deus. Você pode não estar vendo nada acontecendo, mas Deus, no momento em que você ora, Ele já começou a trabalhar no seu problema e na sua vida. Pode ser que leve anos para você ver o problema ser solucionado, aquela situação difícil ser resolvida, mas saiba que se você orar com fé, crendo em Deus, no momento que você ora, ordens são dadas aos céus para intervir na sua situação, no seu problema. A partir daquele momento, o seu trabalho é esperar em Deus e confiar que Ele está no controle da situação, mesmo que você não esteja vendo absolutamente nenhuma solução no final do túnel, nenhuma luz no final do túnel. É o que o Salmo aqui está dizendo. Lembra da história de Moisés? Moisés não começou o ministério dele com 20 anos de idade. Moisés viveu os primeiros 40 anos da sua vida no Egito. Depois ficou 40 anos fugido, né? Foi se esconder num local distante, deserto. Viveu 40 anos. Moisés talvez achasse que Deus não fosse mais usar a vida dele. Ele pensava: o que eu estou aqui no deserto, cuidando de ovelha? Quem sou eu? Imagine só, né? Se Deus antecipasse para ele, mostrasse para ele: olha, vem cá, Moisés, olha você daqui a alguns anos liderando milhões de israelitas na travessia do deserto. Nunca ia imaginar passar isso pela cabeça de Moisés. É isso que Deus faz com a gente. Você pode estar olhando para a sua situação atual, você está ali como Moisés, no deserto, cuidando de ovelhas, achando que o seu tempo de Deus te usar, de fazer alguma coisa na sua vida já passou, e Deus vai lá
no dia certo, no tempo certo, ele fala: Moisés, hoje chegou o dia, eu vou te usar. E Deus se manifesta a Moisés naquela sarça ardente, aquele arbusto pegando fogo. Talvez você não vá ver como Moisés uma sarça ardente, muito provavelmente você não vai ver. Mas Deus, ele começa a te dar sinais para fortalecer você enquanto você espera. Deus mandava o maná para o povo de Israel no deserto, enquanto eles esperavam chegar na terra prometida. E Deus vai te dar maná, vai te dar o sustento, enquanto você espera a promessa que Ele tem para a sua vida. Ana, a mãe do profeta Samuel, era uma mulher que ano após ano pedia a Deus um filho. E ela não tinha mais esperança. Mas todo ano ela ia ao templo e orava e pedia a Deus e chorava. Você pode chorar à vontade aos pés de Deus. Aliás, não tem lugar melhor para chorar do que na presença de Deus. Abrir o seu coração para Ele e esperar dele a solução. E era o que Ana fez. E um dia ela estava lá chorando. E o profeta Eli viu aquela mulher, Ana, chorando no templo. E ela chorava tanto, compulsivamente, que Eli olhou para ela e falou: mulher, você está bêbada? Você está, vem para o templo embriagada? Que história é essa? Você está na casa de Deus. E ela abre o seu coração ali para Eli, começa a contar. E a resposta de Eli foi que Deus, ouça a tua oração. Deus escuta as nossas orações. Não tem absolutamente nenhuma oração que não passe despercebida por Deus. Ah, mas por que Deus não respondeu aquela minha oração que eu fiz pedindo a determinada coisa? Deus é tão bom conosco, o Pai perfeito, que Ele não vai dar para nós certas coisas que a gente às vezes está pedindo por achar que aquilo é o melhor para nós, e Deus, que nos conhece melhor do que ninguém, sabe que Ele tem algo melhor para as nossas vidas. Quanto mais a gente aprende sobre Deus, estudando a Bíblia, orando, mantendo um relacionamento por Deus, mais as nossas orações vão ser lapidadas, de tal forma que a gente comece a fazer orações mais alinhadas com os propósitos de Deus. Não significa que a gente vai, não, agora todas as orações que eu faço são perfeitas, Eu orei, pá, pum, Deus resolveu. Não é assim. Mas na medida em que a gente vai se relacionando com Deus e mantendo uma intimidade com Ele, a gente começa a entender, eu sei o que a palavra de Deus diz. Tem coisas que você não precisa nem orar, porque a palavra de Deus já promete bênçãos sobre a sua vida, e você precisa começar a declarar: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você precisa entender que você tem uma herança em Jesus Cristo. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você passou a ter direito a tudo aquilo que Jesus tem reservado de bênçãos para a sua vida. Não significa que, agora eu vou passar ali na concessionária, vou comprar aquele carro zero, um anjo vai chegar, vai mandar o dinheiro para eu... Não é isso, não estou nem falando de bens materiais, mas estou falando de uma vida abundante com Deus. Uma vida que, mesmo no meio das adversidades, como o salmista disse, você crê que o Senhor vai te livrar de todas as adversidades. Que Deus está olhando para a sua situação todos os momentos, Ele cuida de você e Ele quer o melhor para a sua vida. Nós precisamos fazer como Ana. Chorou na presença de Deus, abriu o seu coração para Deus, e Deus escutou a oração de Ana. E o filho de Ana foi um presente maravilhoso, Samuel. Samuel se tornou o maior líder de Israel naquele tempo, Ele era o homem de Deus que foi usado para ungir o rei Davi, rei de Israel. E mesmo Samuel, conhecendo
e sendo um homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus, às vezes ele errava porque ele seguia o seu próprio coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração nos engana às vezes. A gente acha que uma certa coisa é boa para as nossas vidas, mas Deus tem a resposta em relação àquilo que é o melhor para as nossas vidas. Quando Samuel foi na casa de Jessé, lá em Belém, porque Deus mandou Samuel ir lá para escolher um rei, novo rei de Israel. Jessé traz todos os filhos, porque a Bíblia fala que Deus mandou ele ir para a casa de Jessé e que um dos filhos de Jessé seria o rei de Israel. Deus não antecipou falando, não, o nome do menino é Davi, ele é um menino pequeno, ruivo, não. Deus deu uma diretriz, deu uma direção. E é assim que Deus faz com a gente, no nosso dia a dia, em relação à esperança. Deus nos dá a direção na palavra dele, várias direções. Quando a gente estuda a palavra de Deus e aprende, a gente encontra aqui uma série de direcionamentos para as nossas vidas. E a gente precisa ir na direção. A gente não sabe, Deus não mostra o filme do que vai acontecer lá na frente. E nem é saudável, às vezes, para a gente saber a história toda, porque no meio do caminho, no meio das adversidades, nós estamos semeando aprendizado que vai ser muito rico e importante lá na frente, no nosso futuro. E quando Samuel se encontrou com Jessé e todos os filhos vieram, não era nenhum daqueles filhos mais velhos de Jessé, era o menino Davi, porque Deus tinha um plano na vida de Davi. Davi talvez não tivesse nem expectativa no coração dele que um dia ele seria rei de Israel, mas Davi tinha um coração voltado para as coisas de Deus. Ele estava lá cuidando das ovelhas, mas estava sempre recitando um salmo, né? Criando salmos ali. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Enquanto você espera a promessa de Deus para a sua vida, declare a palavra de Deus. Comece a falar as promessas que Ele tem reservado para você na palavra dEle. E saiba que a fé é o segredo da vitória. É o último ponto dessa mensagem. Fé, o segredo da vitória. A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 17, diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esse versículo, Paulo está ensinando a igreja de Romanos a aprender, né, que a fé é construída, é edificada, escutando a palavra de Deus. Quanto mais a gente aprende na palavra de Deus e estuda a palavra de Deus, mais o nosso coração é fortalecido. A Bíblia conta a história de Abraão, que era conhecido como o pai da fé. E um belo dia, Abraão estava na sua tenda e Deus fala com ele. E fala, Abraão, pega Isaque, o teu único filho, a quem tu amas, e oferece a ele em holocausto a mim, em sacrifício a mim. Imagine a cabeça de Abraão naquele momento. Deus tinha dado a Abraão uma promessa de que através da descendência dele, ele faria uma grande nação, que era a nação de Israel. E a ordem que Deus trouxe a Abraão naquele dia era exatamente o oposto da direção que Deus vinha dando para Abraão em relação à formação de uma grande nação. Ora, se Deus vai fazer com a minha descendência uma grande nação, por que Deus está mandando eu matar o meu único filho, Isaque, a quem eu amo? Às vezes, né, Deus está muito mais interessado na formação do nosso caráter aqui na terra, na formação nossa como filhos de Deus aqui na terra, do que às vezes o nosso conforto e bem-estar pontual, passageiro. Claro que Deus não quer que nenhum dos seus filhos sofram,
passe dificuldade, mas Jesus não mentiu para nós quando ele disse: no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Abraão recebe aquela ordem, a esperança dele deve ter ido pro vinagre, né? E agora? Você vai fazer de mim uma grande nação e manda matar o meu único filho? Mas esse é o momento em que a gente vê Abraão exercitando a fé dele. Eu acho que é o ápice, para mim, do exercício da fé de Abraão. Abraão, a Bíblia conta de momentos em que ele não teve fé. Quando ele foi no Egito, passou pela terra do Egito, ele mentiu, né? Ou omitiu que a esposa dele, Sara, era a mulher dele, porque ele estava com medo de que, se ele contasse, como Sara era uma mulher muito bonita, ele achava que, se ele contasse para o povo do Egito que Sara era a mulher dele, que poderiam querer matar Abraão para pegar a mulher dele, Sara. Ou seja, ele estava com medo de entrar falando para todo mundo que ela era a esposa dele. Então ele mentiu e falou: é minha irmã. Só que o tiro saiu pela culatra. Foram lá e o faraó pegou a esposa, né? Mandou tomarem Sara, a mulher de Abraão. E aí começaram a vir uma série de desgraças e consequências ali para o faraó. Ele teve um sonho à noite e ele acabou devolvendo Sara rapidamente, porque Deus interviu naquela situação. Então, um exemplo de que Abraão nem sempre exercitava a fé no ápice, mas nesse momento em que Deus fala: Abraão, pega Isaac, o teu único filho, e mata ele para mim, sacrifica Isaac, porque eu quero que você sacrifique. E Deus nem falou por que não, sacrifica porque eu quero fazer um teste com você. Deus não falou nada, Deus só deu a ordem. E exercitar a esperança envolve exercitar a fé. A gente precisa ter fé para ter esperança. Abraão acreditava que Deus ia trazer alguma solução para aquele problema. Eu confio tanto em Deus que eu sei que, se Ele me der uma ordem para matar o meu filho Isaac, Ele vai trazer também uma solução. Não sei qual é essa solução, não faço ideia, mas eu vou obedecer a Deus. E ele vai e leva Isaac para ser sacrificado, e a Bíblia fala que ele prepara, né, pedras, prepara ali a madeira para atear o fogo, e o filho dele, Isaac, pergunta: pai, a gente já tem a pedra, a gente já tem a madeira, onde está o cordeiro? E Abraão usa a palavra que a gente falou em hebraico aqui no começo. Ele falou: Jeová Jireh, Deus proverá. E a palavra original em hebraico, na sequência que ele fala, Deus proverá para si o cordeiro. Quando Abraão estava oferecendo o filho dele, Isaac, em sacrifício a Deus, Deus queria testar Abraão: já que eu vou fazer de você uma grande nação, e através dessa grande nação eu vou enviar o meu filho Jesus para salvar a humanidade através da sua descendência, eu quero te testar. Porque eu vou entregar o meu filho para morrer pela humanidade. Eu quero ver se você é capaz de entregar o seu filho quando eu te pedir o seu filho. Nós temos que ter essa fé que Abraão teve, de saber que pode estar tudo caindo ao teu redor. Se você deposita a sua confiança em Deus, você está depositando a sua confiança no melhor lugar possível. Não adianta depositar a sua confiança no sistema humano, na humanidade, nas pessoas. Deposite a sua confiança em Deus. A gente passou, né, esse momento de polarização política aqui no Brasil, e a gente via, né, quantos cristãos querendo depositar confiança em homens ao invés de colocar confiança em Deus. A nossa confiança tem que ser depositada em Deus. Em homem nenhum a gente pode depositar a nossa confiança, como a gente coloca a nossa confiança em Deus.
E foi isso que Abraão fez. Abraão tinha uma esperança que o próprio Deus colocou no coração dele, que um dia, através da descendência dele, Deus faria uma grande nação, que ia ser uma nação que ia ser usada por Deus para trazer o filho dele, esperança para toda a humanidade. E ele permaneceu firme naquele propósito. E quando ele estava prestes a matar o filho Isaque, aparece um anjo e fala para ele parar, não matar o filho dele. Talvez você esteja num momento da sua vida, que a gente fala uma encruzilhada, um momento difícil, que você não sabe para onde correr, mas a gente sabe que a gente pode depositar nossa confiança em Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a gente já está encerrando, mas eu queria falar, se você está vivendo uma vida sem esperança, uma vida, você está cansado de esperar a solução, saiba que Deus é a solução para todo e qualquer tipo de problema que você possa estar enfrentando. Não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei quem está escutando pela live ou pelo YouTube, o que está se passando no seu coração nesse exato momento. Mas Deus sabe o que está passando no seu coração. Você pode não ter falado para ninguém, mas Deus conhece os teus pensamentos. Mas mesmo que Deus saiba quais são os seus pensamentos, Ele quer escutar de você, da sua boca, o que você está sentindo, o que você está passando. Ele quer escutar porque Deus é nosso amigo. Ele é o nosso melhor amigo. E nós temos o Espírito Santo de Deus que está ao nosso lado todos os dias, a todo momento, para nos ajudar em toda e qualquer situação. E Deus não quer que a gente passe pelas situações sozinho. Se você está sem esperança, Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa força. Essa semana eu estava orando, falando com Deus, e eu me lembrei, dos nomes redentores de Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nosso Deus é um Deus tremendo, maravilhoso. Um Deus que nos ama mais do que qualquer outra pessoa. Um Deus que quer nos dar esperança. E se você estiver enfrentando qualquer problema, qualquer dificuldade, deposite a sua esperança em Deus. Porque Deus é o único que pode trazer a solução perfeita para o seu problema. A gente às vezes vê as pessoas tentando outras soluções, tentando atalhos, dá um jeitinho. Espera no Senhor, confia nele. A palavra de Deus tem um versículo, que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vamos nos colocar em pé. Deus está com você, ainda que você esteja atravessando o vale da sombra e da morte, Deus está ao seu lado. E eu quero terminar com uma oração. Nós vamos orar agora. Deus te conhece como ninguém, Deus te ama como ninguém. Deus quer te trazer esperança como ninguém mais pode trazer esperança para você. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos falar com Deus agora. Pai querido, nós te louvamos, Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus de esperança, Tu és Jeová Jirê, Deus proverá. Obrigado, Deus, porque nessa noite Você nos trouxe uma palavra de esperança, Pai. E Deus, nós apresentamos a Ti cada situação, e cada problema, e cada dificuldade, cada adversidade, cada pessoa aqui possa estar enfrentando, Pai. Nós não sabemos que dificuldade é essa, que problema é esse, mas Você conhece, Deus, e Você tem a solução. Você traz paz e esperança para aquele que está cansado. A Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, obrigado, Pai, porque Você é a nossa esperança, a nossa alegria. Você é a nossa paz e esperança de um futuro melhor.
Que nessa noite cada um que entrou, escutou essa mensagem, possa sair daqui cheio de esperança, Pai. Crendo que Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa alegria, é aquele que pode nos ajudar a enfrentar qualquer adversidade, qualquer problema, Pai. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu queria que você nessa noite falasse comigo as palavras que eu vou falar. Diga assim: Senhor Jesus, entra na minha vida e faça algo novo em mim. Traga a minha esperança que o mundo não pode dar. Eu peço perdão pelos meus pecados e entrego a minha vida a Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, que nós todos tenhamos uma semana cheia de fé e esperança no Deus que é todo poderoso. Amém. Deus seja louvado.